Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler com os irmãos o texto Não Se Aborreça. Esse texto foi escrito pela irmã Érica Andrews para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Já que eu já expliquei isso, a gente pode começar orando. Senhor Jesus, que possamos estarmos voltados para aprender de Ti, para entender aquilo que Tu queres dizer ao nosso coração, que nós não coloquemos os olhos no perverso que vence, mas que os nossos olhos estejam sempre postos em Ti. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico hoje é o Salmo 37 e vai do versículo 1 até o versículo 39, até o versículo 28. Então, Salmo 37, do 1 ao 28. E diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoou serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Amém? Este salmo foi escrito por Davi já quando ele já era uma pessoa mais avançada em dias, né? Então ele estava falando de experiências que ele teve, né? Ele observou isso durante a vida dele. Bem, a irmã Érica escolheu o versículo 1 para ser o versículo-chave que diz: Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Olha, esse texto aqui da irmã Érica Andrews, para mim, assim, ele é muito claro, não tem nada que necessite explicação. Ele se auto-explica.
Então, eu creio que os irmãos também não terão problema para entender. Então, vamos lá. Então, ela começa dizendo que desde que o pecado entrou no mundo, a injustiça faz parte da história da humanidade. Então, lá, quando Adão e Eva cometeram o pecado original, ali já começou a existir a injustiça. Então, não é raro a gente ver que pessoas malvadas, perversas, acabam enriquecendo à custa dos pobrezinhos, acabam tripudiando em cima daqueles que são inocentes, alcançando melhores resultados, melhores empregos e agindo a qualquer custo para prejudicar os que praticam a retidão. Como está aqui no versículo 14, que diz assim: os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. A gente vê muito isso acontecer, né? Pessoas que a gente olha e fala, meu, não merece estar onde está. Não merece ter este cargo, não merece ter essa riqueza, não merece nada disso. Mas o Senhor está olhando todas essas coisas. Então, esse Salmo 37, o que ele vai fazer para nós? Ele vai nos apresentar por que é que a gente não tem que se aborrecer quando a gente vê essas coisas acontecerem. Por que é que a gente não deve ter inveja daquelas pessoas que têm muitas coisas, que são ricos, têm carro, têm casa, fazem viagens para o exterior, ou se vestem muito bem. Então, o Salmo 37 vem para dizer por que a gente não tem que ter inveja, nem querer esse tipo de coisa, estar no lugar dessas pessoas. Porque a gente não precisa se aborrecer e ele vai mostrar por que a gente, assim, não deve querer prosperar na iniquidade, fazendo coisas erradas. Nem mesmo buscar a justiça, fazendo o quê? Tudo com as próprias mãos, né? Querendo resolver a justiça com as próprias mãos. Porque como diz no versículo 18 aqui, ó, fala assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Então a gente não precisa resolver as coisas, fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor é nosso advogado. Ele vai cuidar da nossa herança, daquilo que a gente precisa, daquilo que vai nos ajudar. Então, Davi afirma que a prosperidade, a riqueza daqueles que praticam o que é ruim, que é pecaminoso, que é iníquo, vai passar. Isso aí é certo. E toda forma de injustiça vai ter fim. Às vezes a gente fala assim, mas tá demorando por demais, né? A gente vê tanta coisa errada, mas o Senhor tá vendo todas as coisas e no tempo dele essas coisas vão se extinguir. Então, o versículo 1 e 2 diz assim, ó: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então, a gente olha para a natureza e vê, né? Hoje a grama tá verdinha, maravilhosa, daqui a pouco você passa, já murchou tudo, tá tudo amarelo e já era. Então, ele tá dizendo assim, que a vida das pessoas más, daqueles que praticam perversidade, daqueles que não se importam com o pobre, com o órfão, com a viúva, o miserável, ela também vai ter esse mesmo fim. Então, somente aquele que tem prazer no Senhor, que espera pacientemente no tempo de Deus, por sua salvação, vai desfrutar deste bem-estar que o Senhor tem preparado para cada um que confia nele, como está no versículo 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. É uma promessa divina. Então, a gente pode ficar tranquilo que o Senhor vai cumpri-la. Os que confiam no Senhor são capazes de fazer o bem e não temem a própria pobreza. Tem uma irmã que fala uma frase que eu não sei se eu vou conseguir repetir, mas ela diz assim, que quem diz que não tem, não dá porque não tem mesmo para dar, né? E quem diz que tem, mesmo que não tenha, vai ter para dar e vai ter para suprir as próprias necessidades. Entendeu? Então, quando você diz que não tem, que não pode ajudar o outro, realmente você nunca vai ter. Vai ficar naquela miséria, né? Então, aqui, o que está dizendo é que aqueles que confiam no Senhor são capazes de fazer o bem e não ficam com medo de ficar pobre. Eles dão sem problema, porque sabem que o Senhor vai suprir a sua necessidade. Então, estende a mão para abençoar generosamente quem precisa, como está aqui no versículo 26.
Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Porque tudo que a gente faz, irmãos, é semente. Né? Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todo lugar. Então, às vezes, você não pensa que o Senhor nem viu, né? Que você ajudou alguém, amparou, cuidou, mas o Senhor vê todas as coisas. E no tempo certo, Ele vai honrar essa sua atitude. Então, quando as dificuldades vierem, os justos não vão se abalar, pois o Senhor é quem firma os passos daquele cuja conduta o agrada. Versículo 23, que diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Então, quando o que a gente faz agrada o Senhor vai lá e honra os nossos passos, honra a nossa vida, honra todas as coisas que a gente tem. Então, aqui é bom lembrar que ele diz aqui que os justos não se abalarão. E quem são os justos? Os justos são aqueles que foram purificados, justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que creu no sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você ainda não é uma pessoa justa aos olhos de Deus, você tem que confessar com a sua boca que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para justificá-lo. E nós, irmãos, que já falamos com a nossa boca, que nós já fizemos a nossa profissão de fé, que procuramos seguir o Mestre em todas as coisas, nós temos que confiar que o Senhor há de firmar nos nossos passos. Por mais que seja difícil a situação, por mais que haja desemprego, por mais que haja pandemia, por mais que as coisas estejam difíceis, é promessa bíblica. O Senhor vai nos honrar e nada vai nos abalar. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. A prosperidade dos que praticam a iniquidade é passageira, e toda forma de injustiça terá fim. Nós temos que crer nisso, irmãos. Temos que crer. Por pior que o mundo seja, por mais que a gente veja o noticiário e veja que o mundo está cada dia mais injusto, a palavra nos garante que a prosperidade dos que praticam a iniquidade vai passar. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. O meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, irmãos, com a nossa palavra de ordem que é saudades.